Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com o Satanás, se o assunto for a obra de Deus. O Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui, para fazer, de voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, e, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço. O Lula ficou velho, cansado, tá falando muita bobagem, sabe? Ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolve pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Numa das suas newsletters, o senhor escreveu elogiando a política industrial que foi recém-lançada pelo governo. Procurou a Luiz Mercadante, presidente do BNDES, e depositou ali alguma esperança de que ela dê certo. Por quê? Porque é um conceito. A esquerda petista e seus puxadinhos, para não ser incoerente, né? Mas quando eu falo puxadinho, eu estou pensando no PSOL. Sabe, o discurso de PSOL, o discurso de PT, sabe, de progressismo e tal, em cima da cripto-reacionarismo que rege a economia brasileira, é uma coisa que destrói na cabeça do povo. Nós estamos deixando um buraco na cabeça do povo brasileiro e daqui a pouco o bolsonarismo, sem o Bolsonaro, vai comover essa gente. Pelo buraco moral, intelectual que nós estamos produzindo, desertando da tarefa histórica de uma força progressista, que é organizar o ideal. Sabe, a realidade tem suas complicações, suas condicionantes, ok, mas a gente organiza o ideal, organiza a luta, ativa a política, senão qual é o sentido? A gente vai lá para dourar a pílula, para curar a ferida com um band-aid e com o câncerzão correndo para metástase. Então, por que política industrial? Porque neoliberalismo não é um palavrão. O PT, para denunciar o neoliberalismo, falou do neoliberalismo como se fosse um palavrão. E não é um marco de economia política. Perverso, insustentável, já é desmoralizado intelectualmente no mundo, ninguém mais defende, está todo mundo agora um neoprotecionismo, neonacionalismo na economia, grandes políticas industriais acontecendo, na China já era, mas nos Estados Unidos acontecendo, na Alemanha fazendo, e no Brasil, finalmente, né, o governo reconhece a necessidade conceitual. Então eu escrevo porque eu quero ajudar. Escrevo, está aqui, examinei várias edições, está aqui, esse aspecto aqui tem tal defeito, mas tal virtude, é potencial e tal. É tudo mentira. O que é mentira? Toda a política industrial é mentira. Essa que vai ser adotada essa pelo que anunciou-se é mentira. E eu, examinando, fui cair nos recursos. Como é que você anuncia uma política industrial sem mexer na condição de comércio exterior do país? O ex-tarifário em vigor no Brasil, as tarifas de importação, eu que fiz. Lá no longínquo ano de 94, quando nós organizamos o Mercosul. A mais alta do mundo. Nós organizamos o Mercosul em 94. 94. Não é a mais alta do mundo, Thaís. Sabe por quê? Porque o industrial alemão se financia a 0% de juro ao ano. O industrial brasileiro se financia a 40%. Se a tarifa brasileira não cobrir essa externalidade, que não diz de ineficiência nenhuma do produtor brasileiro, ele morre. Por isso o Brasil é sede da maior desindustrialização da história do capitalismo mundial e segue sendo. Percebe? Então não faz, tem esse primeiro defeito. Depois você, por prostração propagandística, porque é mentira, abandona o setor de petróleo e gás, porque não é mais moda. Ora, pelo menos nos próximos 30, 40 anos, um país como o Brasil tem por fazer em petróleo e gás. O que não quer dizer que a gente não entre em paralelo na economia verde, na descarbonização. Nós nem regulamentamos a produção de hidrogênio verde, percebe? Depois você vai para a grana. Quanto é que o Brasil vai embotar na superação do retardo tecnológico extenso, que é uma das razões da nossa incapacidade de competir no nosso mercado e terceiros mercados? Sabe quanto é que eles botaram para fazer? 300 bilhões. Sabe quanto é que o BNDES aplicou durante o período Bolsonaro, para a gente esculhambar logo aqui, com o indizível Bolsonaro, o canalha Bolsonaro, que quer que eu diga mais o quê? Mais do que isso. Por quê? Porque eles só fizeram empacotar os dispêndios médios do BNDES e anunciaram como então, coisa nova. Então, você está falando que a ideia é boa, mas a execução... Não vai acontecer nada.
Vamos lá, o desenrola. Todo mundo que me acompanha sabe que eu transformei a denúncia da inadimplência das famílias brasileiras num problema de macroeconômico. Você com inadimplência de 72 milhões de pessoas humilhadas no Serasa e SPC, você não tem como alavancar uma das ferramentas do crescimento econômico, que é o consumo popular. Pois bem, eles pegaram a ideia, empacotaram de forma... estatizaram o risco, que eu não faria jamais, e na hora disso transformaram valores que valiam 10% da dívida, porque é o desconto que você consegue no leilão do Serasa sem o governo ajudar, e fracassou. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para botar 70 bilhões de reais no fundo garantidor. Tudo mentira, cara. Desculpa. Tudo mentira. Uma ideia boa, desmoralizada. A ideia... Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né? Não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio do Planalto... Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a oportunidade. Se eu tiver provas, pode pois dá, manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50%, e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? O Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui, para fazer, de voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, e, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço. O Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem, sabe? Ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. A que grupo político o senhor acha que o senhor se encaixaria para ganhar espaço no debate público com as suas ideias? Porque Lula, tudo bem que nós estamos vivendo um momento de extrema polarização, mas de qualquer forma foram as que elegeram o Lula, talvez com a participação dessa elite, claro, que o senhor colocou, mas foram que elegeram o presidente Lula. A que grupo o senhor hoje enxerga espaço para que as suas ideias sejam absorvidas como plataforma política para o Brasil? Veja, a grande tragédia é que as minhas ideias, no simbólico, sem profundidade nenhuma, estão absolutamente usurpadas pelo Lula e pelo PT. Então o discurso de centro-esquerda, que é... Porque são boas? Na retórica, política industrial é uma coisa muito boa, prioridade para a ciência e tecnologia é uma coisa muito boa. Então eu quero saber na prática, como faz? Qual é o orçamento, qual é a meta, qual é o objetivo, qual é o prazo, quem vai fazer? Você sabe, tem 14 mil obras paradas, 93 bilhões de reais de precatório. Vamos voltar para a política. Ganhar dinheiro, dava para terminar todas as obras paradas, com efeitos estratégicos para a logística brasileira. Isso não tem lógica de nada. Mas vamos voltar lá para a história do grupo político que eu perguntei para o senhor. É centro-esquerda, é o socialismo democrático, é uma economia mista em que a gente explique para as pessoas que telefonia pode perfeitamente ser privada, sem problema nenhum ter capital estrangeiro, desde que a regulação funcione. E a regulação no Brasil está podre. As tarifas de telefonia no Brasil são as mais caras do mundo. Sabe, energia elétrica, distribuição, zero problema de privatizar. Qual é o problema? O problema é a regulação, de novo, apropriar as agências, tudo corrompido. E a indexar as tarifas de energia elétrica a câmbio. O país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, de base hidráulica, quase metade,
amortizou quase todas as suas grandes barragens, devia ter tirado esse peso de amortização das costas do consumidor brasileiro e da economia brasileira. Estamos pagando as tarifas mais caras do mundo. Você percebe que se a gente esculhambar o Bolsonaro por isso, estamos chovendo no molhado. E nós? E nós estamos fazendo o quê em relação a seja qual setor? Vamos lá, eu estou falando de setor elétrico, estou falando do investimento em ciência e tecnologia, estou falando da questão da desindustrialização do país, estou falando da questão da infraestrutura do Brasil. Aí você diz, um emprego em alta. É tudo mentira. É tudo mentira você considerar que um cidadão que está trabalhando no Uber ou como entregador do iFood está empregado, isso é uma grande fraude. A informalidade no Brasil já alcança 60, 70 milhões de pessoas. Sabe o que significa isso? Daqui 20 anos tem 50 milhões de velhinhos descobertos de qualquer cobertura previdenciária e lá não terá mais solução. Então, quem é que pensa no futuro no mundo? É a esquerda. É o pensamento progressista. Quem é que se preocupa com a humanidade? Não é a direita selvagem, patológica que nós temos no Brasil, não. E o que é que nós estamos fazendo em relação a isso? Qual o prognóstico que o senhor faz para o Brasil nos próximos anos, na tentativa de se firmar como um líder, por exemplo, da questão da mudança climática, da transição energética? Como é que o senhor enxerga o reconhecimento do Brasil nesse papel, independentemente das figuras aqui que o senhor já tratou de nomes? O país como vocação e a forma como ele caminha para lá? As potencialidades do Brasil talvez são a maior dor que eu sinto. E, aliás, eu vou só parafrasear o Darcy Ribeiro. É assim, sabendo o Brasil que nós poderíamos ser, é a maior dor que eu sinto ver o Brasil como é. Percebe? E é o seguinte, esses potenciais estão postos. Nós temos 8.400 quilômetros de litoral, com ventos sazonais relevantes, ou seja, nós podemos ser a maior plataforma de energia eólica do mundo. Não conseguimos, até o presente dia, regulamentar a energia eólica offshore. Por quê? Porque os canalhas de Brasília, e isso é o neoliberalismo brasileiro, estão enxertando em todos os passos da reconversão energética, da descarbonização, da energia solar, estão enxertando a conta do pagamento de termoelétricas sujas a carvão e a diesel, desligadas, que tem o status de receber take or pay, dados pelo Fernando Henrique, que o Lula mantém. Resultado é inviável, porque o take-off de uma energia nova é caro. Se você ainda em cima disso enxertar subsídios corruptos à energia velha que tinha que ser assassinada e enterrada, percebe? Então você tem problemas, o Brasil está importando derivados de petróleo, 25% do diesel que circula nos ônibus de São Paulo, interferindo o câmbio na tarifa de ônibus do povo. E o setor de transporte coletivo, pela uberização, por não sei o que e tal, está definhando no Brasil. E nós estamos importando do estrangeiro óleo diesel. Por quê? Porque a marina, o marinismo, contaminado pelas coisas da Alemanha, da Itália, tal, acham que petróleo é uma coisa que está... Eu também acho. Mas a nossa emergência de reconversão não pode abandonar o fato de que o Brasil tende a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ainda por 30 anos. E aí nós estamos virando aquilo que é o projeto Lula-PT para o Brasil, um exportador de óleo bruto, de produto barato, sem valor agregado, e um importador de produtos industrializados. Tenha santa paciência. Importar óleo diesel, querosene de aviação do estrangeiro, com capacidade extraordinária do que o Brasil tem, de verticalizar aqui, transferir para a sociedade brasileira a eficiência da Petrobras, que produz um barril de petróleo no pré-sal por grande escala por $8 antes dos impostos. $8! Aí estamos obrigando o povo brasileiro a pagar 80, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Tenha paciência, percebe? O Brasil que a gente pode ser não tem limite. Agora repare, a Amazônia. Como é que a gente resolve com a Amazônia? O Lula vai em Paris, pega carona num espetáculo de música dos artistas, no Champs-Élysées, e anuncia diante de uma grande ovação desmatamento zero. Hoje está acontecendo o recorde de queimadas na Amazônia. Hoje. Aí encolheu comparando com o Bolsonaro. Claro que encolheu, porque o Bolsonaro desmontou as estruturas de comando e controle na região. A Marina voltou, o ICMBio, o IBAMA, a multar as pessoas. Então as multas cresceram 200%, 300%. É isso que vai resolver o problema da Amazônia? Repressão? Tira o cavalo da chuva.
40 milhões de brasileiros, a França quase toda, vivem na Amazônia Legal. Obrigado por nos acompanhar. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo informação de qualidade, apoie o canal com qualquer valor através do QR Code. Não esqueça, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Isso faz toda a diferença. E o melhor, torne-se membro assinante do canal. Por apenas R$ 15,99 por mês, você tem acesso exclusivo às notícias mais recentes da atualidade e ainda fortalece o nosso trabalho. Assine agora e fique sempre um passo à frente, recebendo informação antes de todo mundo. Contamos com você!